said that people say necessity is the mother of invention, but actually what I found is that divine inspiration is the actual key that unlocks the impossible. I didn't know those things when I was a young 8-year-old telling my dad I wanted to be an inventor. I just knew I wanted to create things and maybe even change the world in the process. As I grew up, my thirst and hunger to invent only became stronger, and I looked for a way to channel my energies into something that could benefit people. Then, one day, when driving home from work, I received what I would call a divine insight. What if we used light in an entirely new way to communicate with the human body? That's when the LifeWave patch technology was born, and the rest, as they say, is history. Sometimes I find it really hard to believe that this year I was issued my 200th patent, an accomplishment that makes me feel just so incredibly blessed. It's a testament that through the power of prayer, recognizing God as Lord and Creator, the power of persistence, and yeah, a lot of hard work. But as I get to do what I love to do every day, I fully acknowledge that it is through the great teamwork of our incredible global corporate staff and, of course, our amazing field leaders and brand partners. Without them, LifeWave wouldn't be what it is today. And I find it so incredible that with all of this, we're just getting started. After over 6 years of research, you can now deliver light-infused water to your body at the touch of a button, allowing you to achieve health benefits that have never been before possible with our X2O system. And not to mention that this also opens up an entirely new market for LifeWave. I have also worked with our research team to create an entirely new way of producing clean and abundant energy that will power your home, your electric car, and even generate enough power that you can sell the excess electricity back to the grid. When we release this new technology, it will provide you with a new financial opportunity while also helping to clean up the planet in the process. Something else I'm really proud of is that we're also launching our new drone technology as we speak. What I love about our community is that we are a group of people wanting to be part of the solution and helping those in need. These drones will allow us to do just this. When disaster strikes, we can bring hope to others. And we can do this in the form of relief aid and patches and expose our brand to a broader audience through resulting press coverage. Our principal mission, though, hasn't changed. I'm determined to find solutions for stopping and reversing human aging. And it's incredibly rewarding to see just how much progress we've made in this endeavor. I can tell you that LifeWave is truly a world leader on this subject. Patents on these and other inventions will ensure that LifeWave will only be growing bigger, stronger, and more influential for decades to come. And that's through this proprietary technology that is ours alone. So the great news, we all share a common vision: to help others by empowering people to take control of their well-being, their livelihood, and their longevity. As we continue to innovate and serve the needs of our customers, together we will be unstoppable. So let's share the light and let's be the light. Muito boa noite a todos, bem-vindos aqui a uma extraordinária sessão de quarta-feira científica que tenho o privilégio, o prazer, a honra mesmo de poder hoje conduzir, apresentar, moderar também. Vamos ter aqui convidados, mas deixem-me primeiro dizer que continuo e que estou completamente impressionado desde há mais de 3 anos com esta tecnologia de X99, LifeWave, nanotecnologia que usa nanocristais para nos reverter a idade. Estás aqui pela primeira vez, ou se alguém te enviou esta gravação,
Eu vou tentar usar bem as palavras, medir muito bem as minhas expressões, porque eu não te quero alarmar, não te quero deixar fora de órbita, mas vamos falar de algo que verdadeiramente é revolucionário, está muito à frente do seu tempo e verdadeiramente está a mudar a vida de muitas pessoas, eu incluído, e de muitos milhares e muitas milhares de homens e de mulheres que, quando se aperceberam da evolução no seu corpo, na sua vida, no seu ambiente, através da tecnologia, de um simples PETs, estão aqui a ver na minha mão uma tecnologia que mudou completamente a forma como eu vejo a saúde. Eu penso que vocês vão passar a ter uma crença diferente sobre verdadeiramente como é que vocês podem cuidar do vosso corpo, da vossa vida e, acima de tudo, do vosso futuro. Que se têm filhos, se têm pessoas que amam, têm que cuidar de vocês muito e muito bem para poderem realmente chegar ao vosso propósito maior. O meu nome é Rui Miguel Coelho, eu sou pai, sou empreendedor, sou também professor universitário, sou diplomata civil, tenho responsabilidades em vários setores da sociedade e sou também um apaixonado por inovação, por ciência e, em particular, por esta tecnologia que eu aprendi a amar e a perceber a partir do momento em que eu me empenhei e deixei o meu ceticismo de lado para poder perceber, afinal, qual é a profundidade que nós temos aqui. Queria, desde já, convidar todas as pessoas novas aqui na sala a que pudessem dar aqui um olá, mas também queria, já agora, que vocês escrevessem aqui no chat, eu estou a acompanhar aqui no meu dispositivo, de onde é que vocês nos estão a ver. Escrevam só rapidamente de onde é que nos estão a ver para eu poder aqui dizer em voz alta. Estão aqui a falar da Guarda, também aqui da Massamá, Mafra, um beijinho para a Joana. Estamos aqui a ser visto também de Lisboa, do Funchal, Viana do Castelo, São Miguel Açores, um beijinho para o Carlos, Sor, Paranhos do Porto, Aveiro, Coimbra, um beijinho para a Isabel, Lolé, Santarém, Barreiro, enfim, estou a ver, está a avançar muito rápido, são muitos nomes, Maia, Olhão, Corus, Cascais, um abraço para Cascais, já vou falar de Cascais, Sintra, Angola, um abraço para Angola também, Benavente, Lagos, Passos de Ferreira, Costa da Caparica para o Carradinho, um abraço para ti, meu querido. De Inglaterra também, Tapada das Mercês, sei que nos estão a ver também de outros pontos como Suíça, Bélgica, Alemanha, Estoril também para a Eliana, um abraço, um beijinho muito grande para ti. Massamá, enfim, são tantos cantos que eu quero vos dizer que nós estamos literalmente a ser. Espanha também, um abraço aqui para a Tenerife, eu penso que estive aqui também com várias pessoas de Tenerife. Berlim, a Regina aqui de Berlim também. Enfim, estão a entrar aqui em Catadupa, eu estou a ler para vocês perceberem, porque alguns convidados vão receber depois este link, é possível que estejas hoje aqui a ver um link, quero só que tu percebas que o movimento global da LifeWave é imparável, é impressionante. Queria também agora, já agora, dar também um abraço aos convidados, sei que estão vários convidados aqui em sala, podem só colocar aqui o número 1 se forem convidados, porque queria muito dar-vos umas boas-vindas, porque eu sei que o princípio é exatamente este. Sónia, Ana, estão aqui vários convidados só aqui também a cumprimentar-nos, a identificarem-se. Há muitos que se calhar estão mais undercover, tipo 007, como agentes secretos, a ver o que é que se passa aqui, o que é que agita tanta gente, mas seja o teu estado mais expansivo, ou seja, mais recolhido, para a felicidade também que está aqui, um beijinho para ti também, obrigado por estares aqui pela primeira vez, alguém te convidou, querias dar já agora agradecer a quem convidou pessoas para esta live, porque são verdadeiramente heróis, porque podem mudar a vida de alguém. Eu não sei o que é que vai acontecer contigo hoje, que estás a ver esta live ou que estás a ver a gravação, mas eu sei que este conteúdo poderá impactar muitas das pessoas mais recentes aqui, ou que são convidadas, porque aquilo que vamos passar é verdadeiramente transformador. Eu queria dizer que provavelmente mais de metade da sala das pessoas mais novas vão ficar impactadas e que vão querer experimentar esta tecnologia que eu tenho aqui na mão, que se chama nanotecnologia de cristais orgânicos, que nós usamos para poder reverter a nossa idade celular. Já vou explicar como é que isto funciona. É possível que nunca tenhas ouvido falar desta tecnologia porque ela não é secreta, mas é discreta. Nós passamos a informação pessoa a pessoa, porque acreditamos que alguém que esteja empoderado com o seu próprio testemunho ou de pessoas à volta tem mais poder de influência do que o anúncio na televisão, ou se calhar que o meio convencional, através de clínicas, farmácias e outros meios, que provavelmente estão mais habituados a respostas convencionais e não deixam fluir a inovação por vários fatores que hoje aqui não vou falar, estou particularmente bem disposto, mas queria começar por dizer que todos nós, e muitos de nós que estão aqui hoje, estiveram num evento europeu da empresa LifeWave em Cascais, no dia 14 e 15 de junho, no maior evento europeu de sempre da empresa,
com toda a direção europeia, com pessoas vindas de todo o mundo. Posso lembrar o movimento de portugueses, espanhóis, alemães, franceses, belgas, suíços, eslovacos, búlgaros, americanos, obviamente, enfim, pessoas de tanto lado, que nós próprios tivemos dificuldade para acompanhar as emoções todas, toda a gente, e eu queria vos dar os parabéns a todos que lá estiveram. Já agora, se estiveste nesta sessão, neste evento, escreve só aqui, eu estive em Cascais. Só quero que escrevas aqui, eu estive em Cascais. Eu quero que os convidados sintam quem é que se deixou contagiar por este movimento gigantesco que teve até hoje a maior expressão em Portugal. Volto a dizer, a maior expressão do mundo, neste caso, perdão, do mundo não, da Europa, em reunião de pessoas para poderem aprender com muitos líderes, com muitas pessoas que deram o seu testemunho, com líderes e pessoas que desenvolvem esta metodologia de relacionamento e que ajudam pessoas a ver mais longe, reuniram-se em Cascais neste fim de semana e eu tenho a honra de dizer que foi em Portugal, quando muitas coisas começaram, também em Portugal, no dia 18 de março de 2023, com o lançamento desta tecnologia que eu vou precisamente falar hoje. Portanto, é uma honra, é um privilégio, é um prazer hoje poder estar com vocês nesta sessão, ainda totalmente impactado com o que aconteceu e cheio de emoção, porque aquilo que vivemos foi verdadeiramente memorável e ainda estamos só a começar a perceber como é que este evento foi transformador, porque temos já outro à porta, que vou falar um pouquinho mais à frente, mas neste momento eu quero dizer a toda a gente que foi o que eu estou a ver à minha frente é um rol de pessoas a dizer eu estive em Cascais, eu estive lá, eu participei, eu vivi o momento, eu dei abraço às pessoas, eu emocionei-me. É impressionante para os convidados que estão aqui hoje o número de pessoas que estão aqui a testemunhar que estiveram também lá presentes. Portanto, eu quero para eles dar um grande abraço e hoje a sessão é especial para vocês. Já vou explicar porquê e temos uma surpresazinha no final. Portanto, fiquem até ao final, vamos ter cerca de 1 hora e 10. Vai ser compacto, não vai ser muito longo, mas queria que vocês percebessem a importância dos testemunhos e de alguns fatores de informação. Começo por dizer também que eu não tenho formação médica, ou seja, estudei medicina integrativa, é verdade. As pessoas sabem que eu fui à procura de mais informação, mas ao mesmo tempo eu não tenho o título, nem tenho a capacidade de envolver como médico profissional de saúde. Há pessoas muito melhores do que eu, estou em medicina integrativa para entender esta tecnologia, mas eu sou uma pessoa de economia, sou uma pessoa de empresas, e é nessa qualidade que estou aqui hoje, como pai e, acima de tudo, como responsável máximo da minha própria saúde. Portanto, o que eu descobri sobre saúde aqui, eu quero-vos passar hoje, de forma simples, de forma muito direta, sem complicações, sem jargões, sem termos complexos, para que tu entendas que estás aí, que se calhar também não és médico nem profissional de saúde, que afinal é fácil dominarmos aquilo que são os fatores da luz e da vibração celular. Vou falar vibração celular e molecular, para entenderem que estas frequências são aquilo que verdadeiramente nos distinguem quando temos saúde e energia própria. Eu vou utilizar aqui alguns slides para me orientar, para vos dar aqui alguma informação adicional, porque é importante que vocês tenham alguma estrutura. Então, como já falei, meu nome é Rui Miguel Coelho, eu tenho alguma responsabilidade nesta empresa, porque também comecei o movimento há 3 anos atrás, um pouquinho antes, foi no dia 6 de setembro de 2022, e eu queria hoje assumir esta responsabilidade de partilhar como é que eu entendo todo este movimento. A primeira coisa que eu pergunto a todos é sempre se já usaram a tecnologia do X39. Tem apenas 3 funções. Eleva um peptídeo de cobre, já vamos falar brevemente sobre o que é isto, ativa as nossas células estaminais, ou célula-tronco, se é do Brasil, ou células-madre, se eventualmente for de língua espanhola, e regenera o nosso sistema biológico. Nós temos 3 grandes sistemas. Temos o bioma, que é o sistema biológico integrado, temos o genoma, que é o nosso conjunto de genes que têm propensão para a saúde e para a doença, e temos o nosso eletroma, que é o nosso quadro bioelétrico que faz funcionar a comunicação entre as células e que nos permite ter a nossa atividade cerebral em pleno. Portanto, temos 3 grandes sistemas, há mais, mas estes são os principais, e nós conseguimos, através do PETS, regenerar os 3 sistemas em conjunto e em uníssono. Eu uso o X89 todos os dias, há mais de 3 anos. Eu quero perguntar aqui hoje, quem está na sala pode escrever, eu uso o X39. Se alguém estiver hoje a usar, coloquem só aqui, eu uso o X39, ou estou a usar, ou coloquem só X39, para quem está aqui como convidado pela primeira vez na sala saiba o que nós fazemos, porque é impossível dar o testemunho de uma coisa que nós não fazemos. Não sei se concordam comigo, mas seria muito estranho eu falar com este entusiasmo todo e eu não usar a tecnologia. Como é que eu posso defender a saúde integrada e elevada se eu próprio não uso? Se eu não sou o usuário de uma tecnologia que mudou literalmente a vida e que muda
não é só a minha, é toda a gente que usa, porque nós temos exatamente o mesmo sistema bioestruturado, o nosso sistema corporal e físico e de elemento estrutural enquanto ser orgânico é o mesmo em todos os seres humanos. Podemos viver em qualquer sítio do mundo, vamos ter praticamente as mesmas reações químicas, obviamente salvaguardando a nossa própria história de traumas, de saúde, até de heranças, enfim, de coisas de historial clínico, mas basicamente o sistema vai reagir de uma forma muito idêntica, dadas as condições normais do ser humano. Salvo, obviamente, algumas raridades, doenças degenerativas que até podem vir desde muito novos, mas raras exceções, nós todos temos o mesmo tipo de reação. Portanto, eu estou aqui a ler, eu uso, toda a gente que está aqui, praticamente grande parte, é impossível não usar por tudo o que ouvem e também por dar o testemunho. Seria muito estranho alguém, eu falar, encontrar alguém na rua, um amigo, e dizer eu uso uma tecnologia incrível, então mostra lá, e eu não usar. Portanto, usarmos é a nossa melhor defesa para podermos começar. A Olga está a acabar de dizer que eu uso e, aliás, comecei a usar hoje. Um beijinho para a Olga. Sei que há muita gente impactada pelo evento de Cascais, portanto é natural que haja muita gente aqui à procura de mais informação e eu hoje quero-vos simplificar a vida falando de coisas muito simples e começando por este homem, David Schmidt, que já tive o privilégio de conviver e que me inspira não é apenas todos os dias, mas é pela abrangência de pensamento, de estudo, de referenciação. É um cientista com mais de 200 patentes, estudou não só esta tecnologia, como se apoiou em mais nas suas gerações anteriores, pelo menos 2 gerações, para ter vá lá, a herança de ciência, de estudo, de comparação, de crítica, de aperfeiçoamento, tudo o que são testes comparativos, muitas vezes duplo cego, para nós termos a certeza que o que estamos a fazer é válido e que é comparável com o melhor que se faz no mundo. Ninguém emite patentes se não houver uma base científica profundíssima. Quem emite patentes sabe que está a patentear uma tecnologia, um sistema que tem que ser depois comprovado por tudo que são testes. E neste caso este homem tem mais de 200 patentes, é um feito. Eu diria, eu não conheço mais ninguém que tenha tantas patentes como o David Schmidt, a não ser que sejam, enfim, investigadores empresariais que são pagos para nunca levantarem a cabeça de uma sala que investiga patentes, mas eu penso que este homem bate o recorde no sentido da própria longevidade de patentes para nos ajudar em termos de vida. Foi ele próprio que financiou, e não uma empresa, estes estudos para poder elevar a nossa saúde. E ao dizer isto, eu quero dizer que esta patente que está aqui, que é a nossa joia da coroa, a 10716-953, é aquela que é o coração desta máquina que nos permite ter esta tecnologia para os próximos mais de, penso, 15 anos, até 2040, nós vamos ter na nossa mão a tecnologia para que nós, mais ninguém a não ser a Lifewave e os brand partners, possam divulgar e poder fazer este trabalho de preparação de outras pessoas para poderem também estimular a sua utilização. Todos nós temos um link onde encomendamos a nossa própria carteira, toda esta tecnologia vem através do online, nós podemos encomendar, podem eventualmente falar com a pessoa que vos convidou, se forem pessoas muito novas, para perguntar como é que experimentam o X79 e como é que podem também ter acesso àquilo que eu vou falar aqui hoje. Portanto, vou falar de coisas muito simples, acima de tudo eu quero que tu percebas que há uma profundidade muito grande naquilo que nós fazemos para eu poder ajudar-te a ter o quadro global daquilo que é a aplicação do X79. Se eventualmente não conheces este sistema, eu quero dizer que o que faz funcionar toda a tecnologia é a luz. E tu vais perceber assim, Miguel, mas como a luz? Com o Miguel Coelho, como é que a luz faz funcionar esta tecnologia? Então, primeiro, não é a luz exterior, mas é a luz do teu próprio corpo. Quando tu emites calor, o calor tem um comprimento de onda infravermelha, ou seja, que tu não consegues ver à vista desarmada, mas que atua exatamente naquilo que é o coração deste disco que está nesta embalagem. Este coração deste disco tem neurocristais, são cristais que não são visíveis ao olho humano, que são cultivados em laboratório, que vêm das plantas, vêm dos sais, vêm de cristais naturais e orgânicos que o corpo reconhece como válidos, e que ao filtrar a luz que nós emitimos e ao refleti-la de volta, vai refleti-la com um comprimento de onda diferente que faz ativar aquilo que chamam um peptídeo de cobre. São 3 aminoácidos que vão ativar no nosso organismo estas nossas próprias células terminais. As células terminais são as nossas, não são instaladas de fora para dentro. Esta nanotecnologia de cristais orgânicos é patenteada, não tem drogas, não tem químicos, não tem estimulantes, é totalmente inerte no sentido de produzir um efeito químico adverso, reflete estas luzes, não é transdérmico, o que é que isto significa? Que nada passa para dentro da nossa pele e não é invasivo, ao contrário de outros temas como injeções, drogas, comprimidos, operações, são invasivos porque invadem o nosso corpo. Aqui é a luz que nos regenera.
E se tu acreditares naquilo que eu acredito, que é nós somos energia, quando somos sistemas vibracionais celulares, estamos a vibrar, estamos em frequência de luz para nos mantermos vivos. Portanto, também vamos reagir à luz. A luz reage com luz, ou reage à luz. E nesta luz em particular, que é condicionada pelo PETs, nós conseguimos colocar a informação de volta para o corpo para ela ativar sistemas. Neste caso, o peptídeo de cobre, que vai sinalizar o acordar das células terminais. O meu objetivo hoje não é que tu percebas isto tudo. Também te quero dizer desde já que não é a minha função hoje explicar-te e tu dizer assim, compreendi, que coisa maravilhosa. Vai ser confuso no início porque eu estou a falar de termos que tu não estás habituado. Eu falo com alguma vontade porque eu estudei, fui procurar mais informação, mas tudo que eu te passar é super simples e pode ser validado com qualquer profissional de saúde, se eventualmente for cuidadoso para perceber que a luz carrega propriedades de informação que nós hoje podemos usar para nos ativar a nós próprios. Eu queria hoje começar por um grande testemunho e que também nos pode ajudar a ter uma visão um bocadinho mais alargada daquilo que é a nossa própria visão da vida, que é o testemunho exatamente da Leonor Campos. Leonor Campos é uma profissional de saúde, osteopata, mãe, que está na estrutura da LifeWave desde, eu diria, desde quase o início, penso eu, de 2023. Ela vai depois confirmar isto. A Leonor apaixonou-se por esta tecnologia porque ela própria sentiu os efeitos muito rápidos, não só na sua família, como também nas pessoas que ela acompanha. E eu gostava hoje, porque a Leonor é uma pessoa que trabalha muito, dedica-se muito aos outros. Aliás, houve uma altura que falávamos e ela me dizia: Miguel, eu estou a dar muitas vezes tanto de mim para ajudar tantas pessoas que eu tenho que fazer uma pequena pausa sabática para eu próprio me reorganizar aqui na minha profissão. E a Leonor teve a magia também de nos ter brindado com a presença dela na última convenção da empresa. E portanto eu queria hoje convidá-la, porque eu sei que ela estava ansiosa para poder também dar o testemunho novamente, porque eu sei que há muitas pessoas que não conseguiram, apesar de ter sido o maior evento europeu, sei que há pessoas que nesse fim de semana não puderam. Então eu pedi à Leonor se hoje podia dar-nos aqui um bocadinho do seu história, porque há pessoas que a conhecem muito bem, há pessoas que não a conhecem, e queria que a Leonor hoje, que já tem aqui o microfone e a câmera disponíveis para poder entrar, que falasse um bocadinho da sua história, quem é a Leonor Campos, porque é que isto foi tão importante para a vida dela, e depois vou-lhe fazer uma pergunta a seguir um bocadinho como profissional de saúde. Portanto, Leonor, bem-vinda à casa. Eu hoje falava com a Leonor a dizer assim, tu és tão bem-vinda, as pessoas a que recebem tão bem, que é como se tivesse um regresso a casa. Portanto, eu queria dar os parabéns à Leonor por estar aqui connosco e, acima de tudo, dar-lhe as boas-vindas e perguntar-lhe, afinal, que emoções é que ela teve também ao estar no palco em Cascais? Olá, boa tarde a todos. Sim, eu estou desde o início do ano de 2023. Eu estive no primeiro evento feito pelo Rui Miguel, na altura. Ahm, Na altura fiquei fascinada, eu já usava o X39, não fazia a menor ideia ahm, que era uma tecnologia tão vasta e que podia fazer tanta coisa, porque na altura foi-me dado por um amigo meu, que infelizmente já não está connosco, na situação de doença do meu filho. Ele era asmático, e quando me foi dada a tecnologia, eu, como estava realmente muito necessitada, não pensei duas vezes e confiava muito nele, então nem fui ler sobre nada. Eu gosto de ler sempre tudo. Neste caso eu usei e apenas fiquei surpreendida com os resultados, e disse para mim própria: se isto está a resultar com ele logo no primeiro dia de uso, nem sempre assim é, mas com o Gabriel foi, então eu não me importo de investir seja o que for na saúde do meu filho. E então foi a partir daí que comecei a minha jornada dentro da LifeWave. Em 4 meses, o Gabriel ficou bastante melhor, largando a medicação toda dele da asma. Até hoje ele tem estado bem, felizmente. E isto realmente foi uma grande mudança para mim na minha vida. A partir do momento em que senti que realmente podia confiar naquilo que eu tinha em mãos, comecei também a dar a mão a outras pessoas que precisavam também dessa mesma ajuda. E foi aí que eu comecei também a incentivar e a ajudar e a apoiar e a ensinar em algumas situações também, um, que este método é bastante simples e pronto.
e de facto pode realmente ser um benefício para todos nós, independentemente da condição de cada um. Muito bem. Ó, Leonor, conta-nos o que é que aconteceu no teu caso específico do teu filho. Não preciso de grandes pormenores, mas sei que tu contas a Sim. história com muita emoção, portanto também não quero alongar muito, porque eu sei que tu viveste esse período com muita intensidade e tornaste um caso muito referenciado, até porque depois ajudaste outros brand partners também a dar esse caminho. No caso do teu filho, do Gabriel, não sei se conta de maneira resumida, mas usa o tempo à vontade. Temos tempo, queria-te ouvir com tranquilidade. Como é que aconteceu? Como é que tu viste que podia dar uma saúde ao teu filho que andavas à procura há tanto tempo? Então, o Gabriel, na altura, ele tinha uma lesão pulmonar. Portanto, ele era dependente de 3 comprimidos, mais 2 bombas diárias, e mesmo assim tossia dia e noite sem parar. Pronto, até tinha dificuldade a falar, não podia correr, não podia fazer a maior parte das atividades que as crianças fazem. Ele, na altura, tinha 7 anos. E foi assim desde o aninho de idade, desde que ele teve uma bronquiolite. Quando eu coloquei o X39 no peito, foi de imediato. No caso dele, felizmente, foi rápido. Eu já tinha tentado tudo e no caso dele, eu coloquei-lhe o X39 no peito e ele parou imediatamente de tossir. Ele nessa noite teve uma noite tranquila, porque ele não dormia bem, porque ele tossia sempre. E a partir daí eu reparei que mesmo ele dizia-me que nas aulas não tossia tanto, que a dormir já via-se que ele conseguia dormir melhor. E eu devagarinho mantive a medicação durante algum tempo. Depois, com calma, lá para os 2, 3 meses de uso do X39, fui retirando comprimido a comprimido, a ver como é que o corpo se ia ajustando. Ele não ia tendo crises, durante esses 4 meses não teve crises e eu fui ajustando a medicação até que aos 4 meses retirei a medicação toda. Eu não voltei a fazer novo exame porque acho que é muito, portanto, é bastante invasivo. Um TAC é sempre invasivo, é pior que um raio-x, mas pela saúde que ele demonstra ter, ele já teve constipações normais, mas o ataque de asma que ele tem agora não é severo, portanto, reage como uma criança normal. Eu acredito que ele já não tenha qualquer lesão pulmonar e que o X39 lhe tenha regenerado o pulmão. Entendo. Entendo. Porque Aliás, eu não fala-se fiz muito. mais nada, eu só fiz mesmo isso. Fala-se mesmo no impacto X19, no DPOC, na doença pulmonar obstrutiva crónica. Há muitos médicos que falam sobre a importância de repor toda a estrutura pulmonar através deste PETS, porque, no fundo, reparem, se virem a estrutura dos pulmões, é como se fosse uma árvore despida de folhas invertida. No fundo, tem o mesmo tipo de complexidade de ramificações. É a mesma coisa que pensar nas ramificações como um sistema elétrico, de alguma forma, carrega e traz e repõe o oxigênio que é fundamental para todo o processo da nossa vida orgânica celular. Agora imagina daquilo que eu tenho estudado ultimamente, imagine estas ramificações serem como se fossem ramificações elétricas numa casa. Cada ramificação do pulmão transporta energia, transporta, leva e traz energia para que celularmente nós nos consigamos. Agora imaginem um pulmão que está deficiente na carga elétrica com que transporta tudo o que são os seus elementos naturais, que passa a ter uma reposição de energia diferente através do tal eletroma que nos conduz. Nós conseguimos ter esta carga de transmissão de informação feita de forma muito diferente. Por isso é que o impacto no DPOC, por exemplo, e dos doenças pulmonares é tão impactante com esta tecnologia que nos permite repor as células terminais e tudo aquilo que são a comunicação elétrica entre as células. Portanto, é fácil de explicar, mesmo que não sejamos entendidos, e há muita gente que não é entendida aqui, e não tem problema, que há um efeito por esta via. Elevação do peptídeo de cobre, cobre é transmissor de energia e de eletricidade, bioeletricidade, células terminais que fazem com que todo o nosso corpo funcione melhor pela reposição de células que estão danificadas ou que estão cancerosas ou que estão doentes, e depois todo o sistema elétrico faz todo o sistema da nossa proteção imunitária funcionar muitíssimo melhor. Portanto, é um efeito combinado. Diz-me só uma coisa, Leonor, para terminar. No teu caso, enquanto profissional de saúde, há pessoas que eu sei que às vezes não têm resultados tão rápidos. Eu sei, já agora, queria só perguntar aqui às pessoas na sala quem é que é mãe, porque eu sei que há muitas mães aqui hoje. Ponham só aqui eu sou mãe, ou ponham o número 3 para nós sabermos quem é mãe, porque aquilo que eu vou perguntar à Leonor vai afetar muitas mães. Agora os pais também, porque se os pais, como têm que acompanhar as mães, é bom que também estejam preocupados com
com as mulheres que também são mães, está bem? Porque sendo pais, às vezes parece que a função principal de apoio dos filhos, às vezes, antigamente estava muito apoiado nas mães, mas os pais são fundamentais para este equilíbrio, nem que seja emocional. Mas eu queria perguntar aqui, Leonor, para uma mãe, ainda estamos a gravar num período onde é um pouquinho, ainda há frio, ainda há umidade, ainda há um bocadinho aquele inverno, que infelizmente já não é tão rigoroso como já foi, mas estamos a gravar numa altura onde ainda não é primavera nem verão, e eu sei que há muitas mães que continuam preocupadas com tudo o que sejam estas alturas que são muitos vírus, muito peso, e às vezes os resultados de 19 para algumas crianças e para nós próprios não é tão rápido como nós desejaríamos. Eu queria só perguntar à Leonor, no profissional de saúde, o que é que ela pode dar como recomendação para mães que têm às vezes situações que têm que resolver, onde o efeito não é tão rápido como, por exemplo, foi no Gabriel, ou podem ser outras pessoas. O que é que nós podemos esperar e aconselhar para quem eventualmente não tem um impacto tão rápido? Eu gostaria daqui de mencionar uma coisa que eu acho que é importante. Eu não sei se foi também pelo testemunho do Gabriel, possivelmente sim, mas eu tenho acompanhado várias pessoas de diferentes idades com situações respiratórias. Eu tive, por exemplo, um bebé com 2 meses com uma bronquiolite e que eu dei 2 PETs apenas à mãe para ela experimentar e aquela criança que já estava a ser acompanhada pelo hospital, queriam-lhe já dar bomba, com 2 meses ainda, a menina ficou boa com 2 dias com os PETs. Portanto, foi incrível. Porquê? Porque os bebés e os meninos, pronto, as crianças mais pequeninas ficam muito rapidamente, hum, respondem com muito mais rapidez aos pets do que um adulto. Então não é preciso fazer muito mais. Um pet ou dois às vezes é suficiente para dar aquele input que nós precisamos ao sistema imunitário. E às vezes as pessoas surpreendem-nos mesmo com outro tipo de idade. Por exemplo, a minha tia, ia falar nela também, tem bronquite asmática. Ela não conseguia dar 4 passos e tinha que se sentar porque ficava com falta de ar. No caso dela, 3 meses foi o suficiente para ela estabilizar e conseguir andar livremente sem ter que parar várias vezes. Ela lavava a louça e tinha que sentar. Neste momento, ela não necessita fazer isso. Ela usou durante um período de tempo e agora só usa mesmo quando sente essa necessidade. Mas quer assim dizer que, independentemente da idade, de facto, mesmo ela tendo 88 anos, a função dela não voltou para trás, a função respiratória. Ela nunca mais se cansou como se cansava anteriormente. Por isso, eu acredito mesmo que, de facto, independentemente da idade que a pessoa tenha, independentemente da situação, é dar tempo ao corpo para atuar naquilo que é necessário ser atuado e depois aguardar que o corpo, por si só, dará a sua resposta. Muito bem, acho que foi brilhante, obrigado por teres vindo. Eu sei, já agora quero dizer a todos que nós temos muitos profissionais de saúde que estão também connosco, uns usam na sua vida profissional, outros usam na sua vida pessoal, e é o melhor testemunho que podemos ter de pessoas formadas, muitas vezes com anos e anos e com muitos anos de prática, que utilizam, recomendam e sustentam a tecnologia. E, Leonor Campos é um desses casos. Eu queria muito agradecer a Leonor e bem-vinda de volta, que eu sei que foi muito importante para ti esta pequena pausa, mas tu és muito importante na comunidade. Eu quero te agradecer e eu sei que há muita gente que está aqui hoje que está-te a agradecer. Estou a ver aqui muitos comentários. Agora, se gostaram de ver a Leonor Campos de volta, coloquem só aqui um comentário para a Leonor, que eu sei que ela vai adorar. Eu sei que ela fica um bocadinho até embaraçada porque não está habituada a receber tanto amor e tanto carinho, mas queria-vos pedir, coloquem aqui no chat, porque eu sei que isto nos agarra. Toda a gente precisa de reconhecimento. E eu quero que vocês saibam que na nossa comunidade, de norte a sul, leste a oeste, internacional, nós reconhecemos as grandes pessoas, os grandes seres humanos, os corações gigantes e as pessoas que se transformam e que ajudam a transformar outros. Portanto, Leonor, tu és muito bem-vinda. Eu sei que estás no coração de muita gente, portanto, estás sempre com a porta aberta para tudo o que tu quiseres fazer e quiseres partilhar. Eu sei que estamos só agora a começar um caminho extraordinário, até porque estes últimos 2, 3 anos foram só de preparação do nosso mindset para uma coisa que hoje em dia se começa a tornar um pouquinho mais normal, porque as pessoas já acreditam que há formas diferentes de nos elevarmos. Portanto, carinho muito grande, um beijinho e obrigado. Um abraço grande aí para os teus filhos também, que eu sei que merecem muito tempo também, tá? Um beijinho grande Obrigada, um e beijinho vamos para falar muito em todos. breve, está bem? Meus queridos, eu queria agora, depois do Leonor, queria só que vocês acompanhassem um outro tema, que é exatamente a forma como tudo isto funciona, para que nós também nos tenhamos que perceber que a forma como nós podemos elevar o nosso próprio corpo
tem um sistema. Nós já percebemos que há aqui algo diferente, temos a luz para nos ajudar, já agora é a nossa própria luz do corpo, mas depois há aqui um processo através do qual nós avançamos na lógica das células terminais poderem funcionar. E vou explicar qual é a razão. A razão é que as células terminais são fundamentais na nossa estrutura, foram elas que nos geraram, foram as células originais, mas o problema é que quando, à medida que nós vamos envelhecendo, 25 anos, 30 anos, falámos aqui já de bebés e de crianças, mas a verdade é que o efeito mais profundo é quando nós começamos a ter menos, ou temos capacidade inferior, temos células terminais ativas. Elas estão no corpo, mas parece que magicamente vão adormecendo. É um sistema biológico a funcionar. É quase como se fosse um relógio. Quanto mais avança, mais dá sinal para que as células terminais vão adormecendo por razões que estão codificadas na nossa genética, mas que nós podemos, neste momento, com o conhecimento que existe da ciência, voltar a acordar em bom. Ou seja, conseguimos tirá-las da hibernação para que elas venham fazer a função de proteção imunitária. As células terminais são a nossa maior e a principal proteção imunitária contra aquilo que são os ataques, quer exteriores, quer interiores. Mas o problema é que quando nós começamos a ter 40, 50 anos, 60 anos, as células terminais começam a ter um residual de efeito. Estima-se que não são mais do que 10%, e portanto aí nós vamos estar muito comprometidos, especialmente se tu estás aqui a ver a live e tens hoje 50 anos, 40 anos, 60 anos ou mais, ou tens familiares nessa idade, eu sei que tu vais estar preocupado porque o envelhecimento normalmente nós associamos a doença ou mais cansaço. Não é necessariamente verdade. A questão é que nós temos que dotar o corpo novamente de células terminais, as nossas próprias. Eu estou-vos a falar aqui de uma tecnologia que repõe as nossas próprias células terminais, sem injeções, sem químicos, sem operações, que às vezes são muito difíceis, porque uma injeção de células terminais de outros corpos implica uma adoção, ou seja, o corpo tem que ter tolerância para aquele material orgânico. E a maior parte dos corpos não tem. Vai rejeitá-lo, ou vai ter choques anafiláticos, ou problemas graves, porque é muito difícil ter células compatíveis, e quando há um processo que realmente é bom, custa muito caro fazermos isto. Para terem noção, estima-se que nos Estados Unidos, ou em países onde seja possível, não custe menos de 15 mil a 17 mil dólares fazer uma simples injeção de células terminais. E às vezes é preciso fazer uma, duas, três, portanto é um processo extremamente caro, sem garantias de resultados. Portanto, se nós tivermos a possibilidade de resgatar os nossos células terminais que entram em dormência, é o melhor processo que nós podemos ter para garantir uma saúde muito mais elevada. Quais são os benefícios globais? Atenção, cada pessoa sabe os benefícios que vai ter através da sua própria experiência. Cada corpo é diferente, uns vão resultar mais rápido, outros menos rápido, todos vão ter o efeito de elevação do péptido de cobre, que vai ter também uma outra função, que é aumentar a clareza do nosso genoma, dos nossos genes. Vão expressar-se de uma forma mais clara. Eu já vou explicar esse fator. Mas dentro dos benefícios do 89, globalmente, sem entrar em pormenores, porque eu não sou médico, não sou profissional de saúde e não quero que vocês tentem explicar isto de forma pormenorizada, porque vão se dar mal. Uma pessoa que não é médica, que não é profissional de saúde, tentar explicar isto tudo como se fosse, não corre bem. Então vou dizer rapidamente em chavões o que é que vocês podem esperar. Primeiro, aumento de força, força no sentido de força muscular, de resistência, redução da inflamação, porque o corpo está menos inflamado pelo stress da vida, por aquilo que é a alimentação, por aquilo que é o stress oxidativo, tudo aquilo que são as pressões que nós temos. Pessoas que não são tão... Há pessoas tóxicas. Já agora, não são só os medicamentos que fazem mal, há também pessoas tóxicas que, estando à nossa volta, nos vão intoxicar, quer queiramos, quer não queiramos. Só em contacto com elas, uma pessoa negativa, se lhe tocarem, abraçarem, derem a mão, essa energia vai passar para vocês. Vocês não têm forma de controlar. Ao contrário, se abraçarem um cão, se abraçarem um gato, se abraçarem uma árvore, garanto-vos que a energia positiva vai passar para vocês. É inato, é verdadeiro a troca de energia entre pessoas, está bem? Por isso é que nós temos que ter cuidado com as pessoas negativas à nossa volta, porque quer queiramos, quer não queiramos, e às vezes até vivem em nossa casa, às vezes são pessoas que convivemos todos os dias no trabalho ou na empresa, portanto, cuidado, não quer dizer que vocês a expulsem do trabalho ou da vossa convivência, mas tem que se munir de alguma proteção, porque as pessoas indiretamente podem infectar-vos. Podem eventualmente dizer também, uma das coisas que eu mais me tenho apercebido é a melhoria do sono, a capacidade de dormir melhor. A clareza mental também é uma coisa que eu vejo muito acontecer, mas mais importante, aumenta a resistência, energia e vitalidade. Ou seja, vida, energia, saúde e equilíbrio. Se conseguimos aumentar alguma destes fatores, basta um, a nossa vida muda substancialmente. Porquê? Porque nós somos um sistema integrativo, o corpo todo está integrado um com o outro. Basta melhorar um sistema e os outros todos melhoram, por menor pressão que existe nesse sistema para com os outros. Não sei se me faço entender, se é claro e perceptível. Se eu estou a passar uma mensagem clara, escrevam só aqui um
no chat para eu ter a certeza, para ter a vossa interação, se esta ideia que eu estou a passar é clara para todos. Mesmo os convidados, sei que estão aqui vários convidados, se calhar podem perceber melhor ou menos bem todo este contexto, mas façam-me só aqui sinal se está a passar bem a mensagem. Se não estiver, eu volto a repeti-la de uma outra forma, mas eu penso que é claro para todos que este efeito é um efeito cumulativo, razão pela qual nós devemos usar durante algum tempo. Eu estou aqui a ver muitas pessoas que me estão a confirmar que está claro. Eu quero-vos dizer, e só vou terminar com este slide antes de pedir a um segundo testemunho, uma pessoa que eu estimo muito também, para que vocês percebam que tem que haver uma evolução na utilização do G9 para ele ter este efeito cumulativo. Caso contrário, vocês não vão ter o efeito. Podem ter uma percepção imediata de efeito, mas dela não é cumulativa. Não vão ter o efeito congregado e agregado do efeito cumulativo que vocês vão ter ao longo de pelo menos 6 meses a um ano. E o primeiro efeito vai ser uma regeneração dos nossos próprios genes, como expliquei. Os genes, eles continuam lá no nosso corpo. Se temos para aí uns 16 mil genes, eles não desaparecem. O problema é com a vida, com os traumas, com aquilo que é o fator de vida a acontecer, os genes vão expressar-se com menos qualidade. É como se os genes tivessem um nevoeiro à volta e a comunicação entre elas já não é tão clara. O que é que faz este patch? Vai reiniciar a função, a expressão genética do nosso corpo. Os genes que nos foram dados, cerca de 4 mil genes, tendem a fazer um reset. É como se estivessem outra vez a fazer uma expressão clara. E quando os genes são claros, todo o corpo funciona melhor. Isto vai acontecer nos primeiros dias, independentemente de tu sentires ou não, está a acontecer. O que é que vai acontecer nas primeiras 2, 3, 4 semanas? O corpo vai começar a entrar em equilíbrio cerebral. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito começam a entrar em equilíbrio. Tudo o que é a tua estrutura neuronal pode regenerar-se incluído. Portanto, tudo aquilo que é o equilíbrio. Nós falamos que vida é energia e saúde é equilíbrio. O equilíbrio cerebral é muito importante. Aliás, nós falamos sempre que há 5 a 6 funções básicas de saúde tens que equilibrar. A saúde corporal, física, a saúde mental, do qual eu estou-vos exatamente a dizer que esta estrutura vai lá, a estrutura emocional também tem que ver com o coração. O coração tem uma espécie de uns neurónios próprios, uns neuritos, que fazem com que haja sabedoria e inteligência no próprio coração, portanto, sabedoria emocional é muito importante. Sem estas três, vocês não conseguem ter a terceira, a quarta saúde, que é a saúde relacional, relações. Nós vivemos mais se as nossas relações forem saudáveis. E só podemos ter saúde relacional se tivermos as primeiras três. Saúde física, mental e emocional. Depois temos a saúde espiritual, para quem se quer elevar, para quem se quer desprender das vibrações de baixa intensidade, como o medo, o receio, o pânico, a inveja, enfim, tudo o que é vibrações de baixa intensidade tem que ser libertados para nós vivermos num ambiente um bocadinho mais elevado. E depois a saúde financeira, porque a saúde financeira é fundamental, é uma energia, tal como alguém que nos abraça, o dinheiro disponível e capacidade de nós gerarmos, é uma energia importantíssima que também dá equilíbrio e saúde. Não sei se vocês concordam comigo, mas ter dinheiro ou ter acesso a dinheiro dá-nos também saúde, nem que seja porque nos previne o stress oxidativo precoce ou crónico de quem nunca tem dinheiro disponível, está bem? Não sei se concordam comigo ou não, eu sou da economia, falo disto a alguma vontade, mas se não concordarem também está tudo bem, é uma opinião que vale como qualquer outra, mas é aquilo que eu tenho experienciado à minha volta. Pessoas que não têm recursos financeiros, não conseguem tratar dos seus filhos, não conseguem tratar de si próprios e não conseguem ter acesso a cuidados básicos, nomeadamente estão sempre preocupados por poder acontecer alguma coisa. Portanto, é importante termos isto. O que é que vai acontecer a 3 meses? Aumento brutal de colagênio. Colagênio, as minhas filhas chamam-lhe uma cola de gênio, porque cola células umas às outras. O vosso corpo não começa a voar pelo espaço porque as vossas células estão coladas umas às outras através do colagênio, cola de gênio. A cola de gênio faz com que a nossa estrutura solar, aquilo que é a nossa pele, tecido conjuntivo, os ligamentos com que vocês andam, trabalham, se baixam, se abraçam, os braços, tudo que articulações depende do colagênio. Então, se o colagênio não estiver lá, vocês não conseguem ter uma função normal, apesar de quererem muito. Portanto, tem que repor o colagênio, e o colagênio é estruturante. Também é estruturante outra coisa, que são vasos capilares sanguíneos. Ninguém consegue carregar, nenhum corpo consegue carregar sangue, chicoteá-lo, bombeá-lo, se não houver elasticidade naquilo que é a estrutura, enfim, estrutura capilar de corrente sanguínea. Portanto, toda a nossa estrutura cardiovascular depende disto. Cuja notícia, eu quero dizer para os mais novos ou para os mais recentes, ou quem está a ver esta gravação, que é possível reverter a idade cardiovascular. O músculo cardíaco pode-se reverter, toda a estrutura cardiovascular, nomeadamente toda a parte de carregamento articular de veias e artérias de sangue, vai se reestruturar com a utilização continuada deste patch. Eu estou a dizer, voltar a dizer, continuada.
Há pessoas que têm resultados muito rápidos. Num dia, numas horas, têm resultados rápidos. Isto não significa que o corpo esteja curado ou elevado. Aliás, não vendemos cura nenhuma, nós vendemos energia e equilíbrio, e há corpos que vão ter esta tendência mais rapidamente, mas se quiserem realmente resultados estruturais, até a reversão de idade, precisam de usar 6 meses ou mais. Já agora há pessoas que dizem, mas eu posso parar os 6 meses? Podes. Também podes parar de beber boa água, também podes parar de fazer uma caminhada, podes parar de comer bons alimentos. Eu digo que, a partir do momento em que o teu corpo se habitua a ter células terminais presentes, o teu corpo funciona muito melhor. Como se fosse uma guarda. Se tu tens alarme em casa, se tens alarme no carro, se eventualmente aprecias uma boa escolta policial ou saber se vais de férias e a polícia vigia a tua casa, é a mesma coisa. Como teres um corpo de bombeiros permanentemente no teu corpo para prevenir alguma coisa. Depois cada um de nós vai saber aquilo que quer fazer ao longo da vida. Mas é este o quadro geral. Cada corpo tem experiências diferentes. Eu queria agora, para vocês também perceberem a profundidade disto, queria chamar uma pessoa que eu muito respeito e que quero com muito carinho que vocês recebam, que se chama Helena Castro, que em 2023 me passou uma expressão que eu nunca mais me esqueci, que a ela lhe devo, que se chama sermos médicos da nossa própria saúde. Há muita gente que vai correr para os médicos e para as clínicas, para os hospitais e para os seguros de saúde quando estão aflitos ou quando têm uma dor. Eu digo, sejam médicos da vossa própria saúde antes que aconteça alguma coisa. Esta forma preventiva é algo que vocês têm que incorporar nos vossos hábitos. E uma das pessoas que mais pratica isto chama-se Helena Castro, que está aqui connosco hoje, tem uma história que também me impactou muito e que é alguém com muito brilho, que aliás também esteve agora em Cascais no último evento, que eu gostava que vocês conhecessem. Então, queria chamar aqui a Helena Castro. Helena, boa noite. Queria que te apresentasses quem é a Helena Castro e o que é que faz de ti especial hoje. Realmente as histórias, estas são histórias reais, vidas reais, não é? Impactam a nossa vida, da nossa família e estamos sempre prontos e disponíveis para contar as nossas histórias. Essa frase que eu partilhei com vocês há 3 anos, desde que conheço aqui alguns de vocês na LifeWave, tem a ver, vou só relatar-vos aqui, que fez-me lembrar quando é que eu disse a mim própria que eu iria, a partir daquele momento, ser a única a sentir isso e agir em prol disso, ser a única pessoa responsável pela minha saúde. Foi num quarto do hospital do IPO, em que a minha mãe fechou os olhos naquele quarto. Então, eu presenciei o estado grave da minha mãe até ela falecer com um carcinoma, um melanoma, e, e vi muita negligência por parte de alguns profissionais de saúde que cuidaram até da minha mãe. Então eu senti realmente que o nosso corpo é único e que nós podemos sentir e agir em função do que nós sabemos que está mal. Muitas das vezes os profissionais fazem o seu melhor, aquilo que estudaram, mas eles não sabem muita coisa sobre o nosso verdadeiramente estado. Então eu senti que eu iria daí para a frente ser responsável mesmo pela minha saúde. E também investi muito na minha área profissional de saúde, não é? Na parte mais terapêutica. E essa frase hoje eu digo a muitas pessoas: sejamos nossos próprios médicos, não é? Porque senão também muitas das vezes os profissionais não conseguem encontrar as maleitas. Então nós temos que agir ter muito conhecimento, autoconhecimento, sentir o corpo, porque ele tem estruturas e capacidades para sarar o que estiver errado, desde que esteja num solo fértil, não é? Nós temos que estar saudável. E desde aí para a frente eu também investi muito na medicina integrativa e na medicina mais preventiva. Para mim, saúde é prevenção. E a LifeWave, eu costumo dizer quem bate à porta, não é? As portas abrem-se. Então eu comecei sempre em busca de algo nas minhas orações com Deus, sou crente, né, em Deus. Nestas minhas orações eu pedia sempre que viesse ter comigo ferramentas para eu ter saúde, longevidade. Vejo-me chegar aos 100 anos, eu também digo muito isto, eu quero chegar aos 100 anos, eu quero grupos de pessoas à minha volta que tenham esta visão, que hoje nós podemos chegar aos 100 anos com saúde, não é? Ter esta longevidade, este bem-estar até estarmos cá numa vida longa. Merecemos e temos capacidades e instrumentos. E a LifeWave chegou à minha vida precisamente no dia 6 de junho de 2023.
Eu fiz logo a minha inscrição, uma amiga minha mandou-me o link, eu fiz logo a inscrição, porque percebi muito rapidamente que isto tinha, qual era o mecanismo. Que eu digo, opá, isto é como o sol. Vamos para o sol, temos a vitamina D. Deixamos de estar ao sol. Chega ao inverno, baixa a vitamina D. Então o mecanismo é um bocadinho, o adesivo parece o sol, né? Junto da nossa pele, ativa coisas celulares. Pronto, percebi muito rapidamente assim que isto não tinha efeitos secundários e que não era medicamento e mandei vir, mandei vir. Três coisas muito rápidas eu senti nas primeiras horas. Primeiro foi na dor, mas não foi em mim, foi no meu filho. Chegaram os pets cá a casa, o meu filho tinha uma entorse no pé. Prontos, testei logo no sítio da dor. Prontos, e o miúdo, a Leonor disse muito bem. Já agora, a Leonor, uma das coisas que eu adorei no evento foi estar com pessoas, e pessoas que eu já não via há muitos anos também, e uma delas foi a Leonor, dar aquele grande abraço. Também eu entrei praticamente na empresa e conheci bem a Leonor de perto, encontramos em muitos eventos ó, presenciais, e então adoro a Leonor, la viu? Então, e gostei muito de a ver em Cascais. E então foi nessa entorse do meu filho. E ele disse-me: incrível, mãe, isto, o que é isto? Eu já não tenho a dor que tinha. E passou a ir treinar muito rapidamente, coisa que demoraria para aí 2, 3 semanas, segundo a, a fisioterapeuta lá do futebol, que isto foi uma entorse no futebol. E ele passou a ir treinar muito rápido. Logo, passado 2 dias, o puto já estava a treinar. Então, nessa entorse, eu reparei que realmente uma dor, pode suprir rapidamente a dor. A minha sogra tinha 92 anos, ela está com 94, ela tinha 92, eu digo que vou ter sogra para muitos anos, porque ela a usar o X em 39, e ainda bem, porque assim não nos dá muita preocupação, sogras saudáveis é top, top. Então, ela estava cá em casa no fim de semana, já estava cá os adesivos, e é claro, 92 anos, joelhos, coluna, sobe e desce escada já queixosa, já evitava muito até vir cá a casa por causa dos degraus, e eu coloquei-lhe o X39 numa tarde. No início da tarde, coloquei-lhe na lombar. E ela foi dar uma voltita de tarde e sentiu-se muito bem. Diz que se levantava e sentava e já não tinha aquela pressão da dor, aquela incomodação. Prontos, passou a usar e também vimos que na dor, nestes casos, neste particular caso, funcionou mesmo muito bem. E eu estava a usar. No dia da entorse de Samuel, eu coloquei o meu PET, uma quarta-feira, foi quando chegaram, e no sábado eu não senti nada de especial. Eu, saudável, nada de especial. Mas no sábado eu fiz um serviço, eu trabalho muito, a minha área também de dermocosmética e cosmetologia. Eu fiz um serviço no sábado que normalmente eu não consigo fazer sem no final do dia eu estar tipo derriada. E o que eu senti nesse sábado, eu e uma colega, uma parceira que estávamos juntas a trabalhar, e ela virou-se para mim e disse: Ui, tu ainda não paraste hoje, ainda vais atender outra paciente? E eu disse: Pai, eu sinto-me bem. E eu mostrei-lhe a ela e disse: Será que realmente isto eu sinto-me mesmo bem? Eram 4:30 da tarde, eu cheguei a casa, comecei a arrumar a casa, a fazer as coisas de casa. Eu disse: Fogo, realmente isto dá uma boa disposição, uma mais energia. Isto era o meu terceiro dia. Foi o que eu senti no meu corpo, foi terceiro dia, mesmo resistência, nada de cansaço e trabalharmos como se nada fosse. Entretanto, eu desde 2019, eu estava a ser seguida na ginecologia porque tinha um mioma e um pólipo, ok? E o mioma estava, mesmo estando na sua dimensão e não estando a evoluir, eu em 2023 estava para retirar esse mioma por causa de uma anemia. E a cirurgia eu tinha decidido em 2023, tinha assinado o documento para a cirurgia que seria em outubro. Eu recebo os adesivos em junho e começo a usar direitinho. Eu queria testar tudo direitinho. Eu tinha prometido 6 meses direitinho de X39 aqui no corpinho. Eu prometi a mim mesma 6 meses. E comecei a usar o adesivo. E eu intercalava muito. C7, 2 dedos abaixo do umbigo. Até que houve uma altura que eu comecei a usar mais abaixo do umbigo.
porque ia para a praia, porque eu uso fato de banho e sentia que o adesivo estava mais protegido ali. Prontos, comecei por intuição a usá-lo abaixo do umbigo. E não me liga, o mioma estava lá, eu não me fiz, não me doía nada, não sentia nada, por isso não, eu não sentia nada, o que é que ia acontecer ao meu miomazito, nada, ele está lá. E eu sabia que ele estava lá porque em 2023 eu tinha feito uma ecografia em junho, precisamente antes de receber os adesivos, porque tive uma cólica renal e nessa cólica renal, por um achado, viram um mioma e estava lá o mioma. Por isso, muito de certeza que eu em junho tinha lá o mioma, ok? Por causa dessa ecografia renal. Em agosto, eu sinto algo que deveria repetir a ecografia, porque em outubro eu ia ser operada. E eu peço à minha médica do Pedro Hispano para ela me passar uma ecografia. Ela disse-me: Ah, é crente, isto com certeza não vai, não é assim como você pensa. Prontos, sim, eu sou crente, passo lá, se puder, e eu vou fazer ecografia. Se não puder, eu peço à minha médica de família, mas a senhora passou. Passou, eu fui fazer ecografia 20 e poucos de agosto, uma transvaginal, que é aquelas mais certinhas, direitinhas, que se vê tudo. E fiz a ecografia e, para espanto da médica que me estava a fazer a ecografia, ela disse que não via motivo nenhum para eu continuar no hospital. Eu não tinha pólipo e o mioma já estava bastante reduzido, muito pequenino, ao ponto de já nem haver protocolo para tirarem aquele mioma. Pronto, e foi isso que aconteceu. Eu livrei-me de uma, de um bisturi, livrei-me de uma cirurgia que há sempre riscos, não é? E eu tinha assinado conscientemente quais seriam os riscos, e para mim fiquei muito feliz com essa notícia. Entretanto, o ano passado, a minha filha começou, ela sempre teve muitas dores menstruais, horríveis, 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 daquelas dores muito fortes. Ela estava na Holanda e às vezes era mesmo muito insuportável, e ela veio para cá e eu disse: Olha, começa a usar o X39 abaixo do umbigo e vê, experimenta, porque isto vai-te com certeza aliviar. E até hoje também garantimos a muitas pessoas, nestes casos, dores menstruais, ajuda bastante. As menopausas, aqueles calores e isso, estou a passar por isso, estou a passar nesta fase, todos estes sintomas da menopausa, e eu sinto que quando eu uso, já testei mesmo isto em mim, quando eu uso, diminui drasticamente todos esses sintomas, os calores, as noites mal dormidas, aqueles humores, assim, oscilações de humor, pronto, que a malta começa a dizer que a gente parece bipolar, né? Então, que é tudo hormonal, isto com o X39 diminui drasticamente. Então, eu muitas vezes digo às pessoas, principalmente quem já usa há algum tempo, e as pessoas começam a usar hoje, que às vezes dizem que não veem grandes resultados. E eu digo às pessoas: Ok, então já estás a usar há uma temporada e sentes que parece que não tens resultado, é isso. Porque se calhar não tens nenhuma doença grave, não tens nada concreto a ver, mas então faz uma coisa, deixa de usar e vê o que é que voltas a sentir. Muitas das vezes nós vamos dar mais valor quando deixamos de usar o produto e depois a gente começa a dizer: Não, eu vou ter que pegar nisto porque realmente eu já não me vejo assim há algum tempo. E então eu vejo muitas pessoas que na altura em que começaram, eu partilhei com muita gente, que agora voltaram a dizer: Eu tenho que usar o X39 porque as minhas maleitas estão todas agora a voltar. E quanto mais para a frente nós vamos andar, o Rui Miguel disse uma coisa muito, muito boa, tudo certeiro, mas realmente, se nós quisermos manter o nosso corpo alerta, com as células estaminais sempre prontas para socorrer o que vai acontecendo de mal, a nível celular, nós temos que manter o adesivo. Nós temos que o manter. Se deixarmos de o ter, de usar, nós vamos estar propensos aos problemas de saúde que também com a idade vão aparecendo. Então, às vezes eu digo às pessoas: Olha, faz uma experiência, deixa de usar e depois vê como é que o teu corpo reage, porque o teu corpo já sente os benefícios, já sentiu, agora deixas de usar. Porquê que eu digo isto? Porque eu fiz isso. Porque eu fiz isso. Então, quando a gente deixa de usar, nós vamos ver mais os benefícios
que temos quando estamos a usar o X39. Porquê? Eu digo isto porque eu não tenho nenhuma doença crónica. Mas vêm aquelas coisinhas. Agora, neste momento, vêm estas coisas da menopausa, vêm estes mal-estares, vem isto tudo. Prontos, então as pessoas deixam de usar e vão sentir que realmente eu preciso de usar. Pois, para não falar depois na pele, no cabelo, a minha cabeleireira está farta de seguir comigo porque diz que eu estou cheia de cabelos pretos. Então, a pele também, a gente se quiser uma pele boa, bonita, porque o colagênio é reestrutura. Uma coisa que eu tenho sentido muito, olha, vou partilhar com vocês. Hum, Isto também deve-se à menopausa e deve-se à pré-menopausa, porque ainda não estou na menopausa, mas já estou a sentir a pré, já fiz umas análises e realmente os estrogénios já andam aqui em oscilações. E, hum, e à noite dava-me muita vontade, tinha mais insónias, porque eu já não estava, parece que a bexiga durante a noite não aguentava tanto. Então eu acordava lá e à casa de banho. E uma coisa que eu sentia é, ok, eu quando uso mais contínuo o X39, eu não sinto isso, parece que eu não tenho vontade nenhuma de ir à casa de banho. A bexiga o músculo, não é? Parece que consegue aguentar ali e depois só de manhã é que a gente vai. Se eu não usar, esqueçam, eu tenho que ir 2 vezes de noite à casa de banho. Então, o cologénio, porque também já usei continuamente para aí 1 ano e tal. O cologénio no corpo também tem este benefício, em termos para nós mulheres, em termos da nossa bexiga, não é? Porque ele é realmente o cimento, né, da casa, não é? O cologénio é o nosso cimento. Então, ele na estrutura também do sistema urinário, né? A bexiga descai, o colagênio também está em falha. Então, malta, é espetacular. Quando vocês sentirem estes incómodos de noite, irem à casa de banho e não sei o quê, o X39 ajuda muito. Eu sinto muito isso. Então, quando nós deixamos de usar, nós vamos sentir a diferença no nosso corpo. É isso. Pessoas saudáveis é continuar a usar para manterem esta saúde por um máximo de tempo possível, porque isso é o que Deus quer para cada um de nós, é que a gente esteja cá o máximo de tempo possível. E é isto que eu partilho com as pessoas e diariamente partilho esta bênção na vida de todos nós, é partilhar. Incrível, incrível. Adorei ouvir-te, Helena. Tu és uma mulher realmente fabulosa e eu tenho a certeza que toda a gente que esteve aqui, que não te conhece tão bem, aliás, estava a ver aqui os testemunhos, a Dina, a Maria João Pereira, a Vanessa Pedro dizer é tudo verdade, eu também senti, também me regulou enfim, a minha menopausa, tudo aquilo que é a minha estrutura hormonal, pessoas que relatam também a questão da bexiga. Portanto, queria muito agradecer-te este testemunho, que é muito completo, é muito importante para. Tu falaste exatamente isso, vocês vão perceber quando deixarem de usar. Portanto, parabéns, Lena, um beijinho muito grande e tenho a certeza que vamos ainda ouvir-te muito. E se vocês sentiram aqui também a Helena no nível muito elevado que esteve, coloquem só aqui um comentário para a Helena, que eu sei que ela vai adorar, porque todos nós partilhamos de coração, damos o nosso tempo, damos a nossa energia, damos o nosso testemunho para que possa ajudar os outros, e é isso que eu também quero que tu sintas, Helena, é um privilégio poder trabalhar contigo, sentir-te presente e cada ajuda que nós temos é a tal responsabilidade pessoal e, enfim, e social para podermos ajudar cada vez mais pessoas. Portanto, é isto e, acima de tudo, sejam muito responsáveis na forma como vocês passam também a informação, porque é exatamente isso que nós queremos. Tal como a Helena falou, o nosso testemunho pode dar impacto muito grande noutras pessoas. Portanto, valorizem cada testemunho. Se puderem falar com alguém, se tiver aqui hoje alguém que já é brand partner e que na verdade sente-se envolvido e que utiliza a tecnologia, eu peço, usem testemunhos sempre para abrir a mente, porque às vezes nós damos com pessoas um bocadinho mais fechadas e está tudo bem na mesma, a vida é mesmo assim, mas usem testemunhos para que a pessoa se predisponha a dizer assim, realmente, há aí qualquer coisa que mudou, eu tenho a certeza que este testemunho não é fabricado, é um testemunho verdadeiro, é um testemunho que realmente mexe com as pessoas e aí a pessoa diz assim, explica mais. Quero só dar aqui uma nota que nós devemos usar de forma prolongada, se puserem com 6 meses ou mais, com certeza, 12 horas, já agora as pessoas dizem assim, mas isso qual é o valor? Eu posso dizer que custa menos do que um café e um bolo pela manhã. Às vezes uma torrada e um meio de leite custa mais do que o PETs colocado por dia. Portanto, fala com a pessoa que te convidou. Não estou com isto a vender nada, não tenho nada para te vender, mas tenho acima de tudo que te recomendar que tu não deixes passar a oportunidade de sentires a vida com muito mais energia e, se for possível, que viveres até aos 100 anos. 100 anos
não é propriamente a marca que eu acho que a Helena passou. O que a Helena quer vos dizer é que quer 100 anos com qualidade de vida, com saúde e com energia. 100 anos não é suficiente se não for nestas condições. A minha aqui é um bocadinho mais elevada, mas depois um dia falarei sobre ela. Bom, então, devem usar 12 horas, especialmente na parte diária, que é muitas vezes isso que nós fazemos, e levar, ativar, regenerar, é aquilo que faz o PETS colocado atrás do pescoço ou dos dedos abaixo do umbigo, e remover, colocar em qualquer sítio do corpo, na verdade, porque ela funciona na mesma, está testado que em qualquer sítio pode funcionar e, por sua vez, quando forem descansar, para descansar e reparar e rejuvenescer, devem retirar o PETs para que o sistema não baralhe o sistema de preparação, limpeza e recuperação para o dia seguinte. Não quer dizer que se dormirem com ele não haja nenhum problema, porque não há. Mas a verdade é que devem fazê-lo desta forma. Pedem à pessoa que vos convidou para estar aqui ou que mandou esta gravação de como é que devem fazer. Nesse caso, se a pessoa tiver alguma dúvida, tem muitos profissionais de saúde e uplines a quem pode pedir conselhos. Atenção que nós aqui nunca se promete curar nada, nunca substituam a medicação que estejam a usar e procurem informação adicional no vosso profissional de saúde que vos acompanha, se for tradicional, e mostrem os resultados. No caso da Helena, eu sei que ela própria teve os testes no Pedro Espano do antes e do depois. Portanto, ela tem inclusive o mioma e tudo que são análises documentadas em papel, para não ser uma coisa que eu sinto, eu acho, não, está documentado. Portanto, temos muitos testemunhos que estão documentados em papel com análises. Portanto, procurem sempre informação de quem vos pode ajudar e sejam também responsáveis, porque pessoas com tumores ativos em tratamento quimio-rádio não devem usar o X89, podem usar outros, como o glutationa, por exemplo, e pessoas que sejam transplantadas, que tomam imunossupressores, também devem evitar usar o X39 por razões exatamente de ter um efeito contrário. Caso isso, não há praticamente nenhuma contraindicação, mas é como eu digo, devem falar com o profissional de saúde para vos ajudar. Não é que isto precise de prescrição, isto é apenas para aumentar a energia, não precisam de acompanhamento médico, só se quiserem. Portanto, eu quero-vos alertar, porque isto o que faz é, de forma orgânica, aumentar a vossa energia. Já agora tem mais informação em dizizit.info.pt, para que vocês possam informar e possam procurar mais informação, como eu que estudo. Quero-vos dar duas notas finais. Vamos ter 2 eventos que eu quero recomendar muito. Primeiro, antes de falar, queria só que vocês refletissem o que é realmente importante para vocês. Família, tempo, estarem seguros de que vale a pena viver, viajar, as pessoas adoram viajar porque no fundo transformam-se como pessoas, mais também, claro, menos dívidas, tendo em conta que vocês podem também neste plano, se um dia quiserem estudar, ter esta tecnologia de forma gratuita para vocês. Eu falo isto porque depende da vossa predisposição para terem alguma ação, mas podem, se acharem que eventualmente pode financeiramente ser compensador, podem ter um plano que vos permite ter esta tecnologia a custo zero. Falem com a pessoa que vos convidou, ou comigo, ou com alguém que falou aqui hoje, para vos ajudar a compreender o fenómeno que a empresa permite que vocês também tenham isto suportado financeiramente. 2 eventos, porque eu falar sobre eles? Porque há um evento no Porto, este próximo sábado, evento em Lisboa, que podem usar para vocês próprios experimentarem a tecnologia. Se está aqui alguém novo, ou que está convidado, ou que viu a gravação e está curioso, pode ir a estes 2 eventos para poderem experimentar lá a tecnologia ao vivo. Eu tenho a certeza que quem lá estiver vos pode ajudar a colocar o patch diretamente em vocês ou nos vossos convidados. Primeiro, evento no Porto, no dia 21, 16 horas, no novo hotel em Gaia, no Porto. Paulo e Ana Alves, que são 2 pessoas fantásticas que comigo começaram esta aventura também de X89 e de nanotecnologia ainda em 2022 e que são os convidados para o evento no Porto. Eu tenho certeza que quer o Paulo que a Eliana vos vai ajudar a vocês, os vossos convidados, a poderem colocar o patch de novo para pessoas que tenham interesse em perceber afinal a tecnologia, ver, analisar e pensar mais. Portanto, gratuitamente vocês vão ter o patch colocado para vocês, para os vossos convidados. Vão lá, não falhem, porque é transformador. No mesmo dia, eu próprio vou estar em Lisboa, num evento organizado pela Elizabeth Faquinha, porque ela também é incrível, é incansável. Eu vou ser a pessoa convidada em Lisboa, como um dos pioneiros da Europa e como fundador deste movimento aqui em Portugal, ainda em 2022, para vos poder explicar a minha visão ao longo deste tempo, de tantas vidas que eu já vi transformadas, e também vos colocar o patch para vocês, para os vossos convidados. Portanto, também não falhem. Dia 21 de março, às 15 horas, vamos estar juntos. Espero que vocês nos deem um banho gigante de pessoas, porque eu quero repetir agora, quer no Porto, quer em Lisboa, mais a norte, mais a sul, é o mesmo enchente de pessoas, que vocês sintam que vale a pena apostarem nesta linha, porque é prevenção pura, é saúde integrativa ao mais alto nível, e nós temos eventos mundiais que
também comprovam que vale a pena estar presente. Portanto, o que eu quero convidar a toda a gente que se sentiu impactado pelo fim de semana, em Cascais, dia 14 e 15 de junho, que repitam a dose, agora em Lisboa e no Porto. Não percam por nada, porque nós vamos levar a informação toda. Vamos fazer um pequeno resumo do que aconteceu em Cascais para quem não pode estar, para vos dar este apoio, para vos colocar o pé, para vocês sintam e tenham à vontade de trazer quem quiserem. Mesmo os mais céticos, eu garanto-vos, eles vão ser impactados pela energia, porque estamos só mesmo agora a começar. Quero só dizer também aqui uma nota, nós vamos ter depois em Munique, mas é mais em junho, vamos ter um evento que também vai ser europeu, um lançamento com o próprio fundador, David Schmidt, que é o fundador da tecnologia, que vos vai permitir também entender como é que tudo isso funciona, mas isso um pouquinho mais à frente, vou estar também a explicar todo o conceito. Bom, para terminar, e para vos agradecer este tempo, temos mais ou menos uma hora e 10 aqui de convívio e, acima de tudo, muita explicação. Eu quero que vocês se sintam envolvidos naquilo que é a nossa dinâmica, para que vocês percebam que nós queremos, acima de tudo, é ajudar pessoas. Ninguém quer nada que vocês fiquem, vá lá, convencidos ou não convencidos. Isso não me compete a mim. A minha competência, que se calhar David Schmidt me pediu, foi estar numa missão, que é poder partilhar. A minha função hoje aqui é partilhar, como a Helena Castro partilhou, como a Leonor Campos partilhou, e como muita gente que esteve aqui hoje colocou o seu ok, estive e eu uso, também partilham a sua experiência. Eu, por falar em partilha, queria muito recomendar que vocês vão a um evento ao vivo. Esse evento pode ser em casa de alguém, pode ser uma pequena reunião caseira, pode ser uma reunião pequena local, pode ser uma reunião nacional, pode ser uma reunião internacional, para vocês sentirem a energia que às vezes online não se consegue sentir, apesar de eu achar que hoje foi uma sessão muito, muito rica. Eu quero, para terminar, partilhar aqui com vocês um evento internacional que aconteceu em 2025, um evento onde estiveram mais de 7 mil pessoas com o fundador, para vocês perceberem que está aqui para o ambiente que nós criamos, para que vocês possam entusiasmar-se, sabendo que aquilo que nós temos de principal é energia, entusiasmo, vidas renovadas e, acima de tudo, equilíbrio, porque saúde é equilíbrio e sem equilíbrio nós não fazemos nada. Eu quero, pela minha parte, dizer, foi um privilégio, foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu tenho a bênção de usar esta tecnologia todos os dias, sinto-me cada vez mais novo. Eu nem vos digo hoje, quando estava num almoço, a idade que alguém me deu foi absolutamente pornográfica, de tão baixa, mas o que eu sinto na minha pele, na minha atitude, nos meus olhos, naquilo que é a minha vontade de ajudar, é um rejuvenescimento que não tem paralelo com alguma coisa, qualquer outra que já vivi. Portanto, só experienciando e podendo partilhar isto com os outros, eu quero que tu faças parte também muito deste movimento internacional. Eu vou terminar partilhando aqui o meu ecrã, partilhando também aqui aquilo que nós estamos a fazer. O evento internacional tivemos em 2025, onde reunimos mundialmente muitas pessoas que têm a experiência com a tecnologia, onde esteve também o David Schmidt, o fundador. E o que eu vos quero convidar agora, dar só um cheirinho daquilo que é o ambiente que nós vivemos internacional, cada vez maior, e eu espero que este ambiente seja também vivido na Europa. Neste caso vai ser vivido em Munique, no dia 12 e 13 de junho, que ficam já convidados a viajar com as nossas equipas, com a nossa estrutura, mas também estamos a preparar várias surpresas em Portugal, portanto não percam os eventos, vocês vão estar muito envolvidos com aquilo que vai acontecer. Eu quero agora passar o vídeo, mesmo para terminar, agradecendo a todos, para vocês sintam um bocadinho a envolvência que nós queremos que vocês também partilhem, e é uma honra dizer que estamos só mesmo agora a começar. Um abraço para todos e vemo-nos muito em breve. We love celebrating you with epic recognition, exciting product launches, and larger-than-life entertainment. Every person matters. Every story matters. Throughout this groundbreaking weekend, we've harmonized together. Cheered each other's accomplishments and shared our light. We've taken flight, reimagined the restorative power of water,
revitalized cellular wellness. You could say we've cracked the code to unlocking full movement potential, living with greater vitality, and achieving without limits. The world needs wellness. The world needs connection. The world needs light. Be the light.